olhos, os nossos colegas, nossos amigos, começam a nos observar de uma maneira diferente. E aí nós precisamos desempenhar uma liderança, porque nesse momento nós acabamos nos tornando Jesus, né? A palavra de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E a partir desse momento, assim como uma lanterna, né, guia uma pessoa num caminho escuro, a gente começa a ser essa luz na vida dessas pessoas. Então, você é um líder, amém? Fale assim para você e coloque a mão na sua cabeça: eu sou um líder. Você é um líder, amém? E o que eu quero trazer, o primeiro ponto que eu quero trazer, o primeiro atributo que é indispensável na vida de um líder, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vamos falar acerca de Davi. Creio que todo mundo conhece, né, a história de cor e salteado. Muitos aqui melhor do que eu. Mas nós temos muito que aprender com a vida desse homem de Deus, né? Nós vamos falar apenas de 4, mas existem inúmeros atributos que nós podemos aprender com Davi. Eu quero pedir que você abra o seu coração, né, e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 11. Mas antes vamos curvar nossa cabeça e vamos falar com Deus. Espírito Santo, aqui estamos, Pai. Estamos aqui, Deus, sedentos e famintos da Tua palavra. Queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, Pai, que essa palavra, ela venha trazer vida, ela venha trazer frutos sobre a nossa vida, Pai. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o inimigo não venha roubar essa semente, que o inimigo não venha roubar, Pai, essa palavra, mas se nós venhamos aprender com o Teu servo Davi e aplicar e praticar isso em nossas vidas, para que possamos, Pai, estar cada dia, Pai, melhores, Pai, assim como a Tua palavra diz, chegar à estatura de varão, de homem perfeito. Esse é o nosso desejo, Paizinho. Então fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o primeiro atributo indispensável na vida de um líder cristão é a unção. Então, a palavra de Deus diz assim, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Primeiro atributo que não pode faltar na vida de um líder cristão: a unção. Nós vemos aqui que foi o start de tudo, né? Davi, ele já era um pastor de ovelhas, ele já cuidava das ovelhas de seu pai, muito provavelmente ele já tocava sua harpa, muito provavelmente ele já escrevia salmos. Mas o start do ministério, né, da vida de Davi começou aqui, através dessa unção. E é muito interessante, irmãos, que Deus não mandou Samuel procurar Davi no campo com as ovelhas. Deus não mandou Samuel procurar Davi enquanto ele estava tocando a sua harpa. Mas Deus mandou Samuel procurar Davi na casa do seu pai, na casa de Jessé. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque a unção foi derramada sobre a vida de Davi na casa do seu pai. Existe uma resposta para isso. No nosso secreto nós buscamos ao Senhor, no nosso secreto nós clamamos ao Senhor. No nosso secreto, no nosso local de intimidade nós adoramos a Deus.
E Deus nos ouve. Mas existe um lugar onde Deus nos unge. E esse lugar é na casa do Pai. A palavra de Deus diz no livro de Atos que quando o apóstolo Paulo e Silas, apóstolo Paulo e Barnabé, foram comissionados, eles foram direcionados pelo Espírito Santo a serem enviados como missionários. Eles foram comissionados no meio da igreja. O Espírito Santo, no meio dos irmãos, no meio dos anciãos, no meio de toda a congregação, pega, levanta e unge esses 2 missionários, e então eles são enviados. Olha que coisa interessante, irmãos. Se você quer ser um líder, segundo o coração de Deus, se você quer ser um líder com a unção de Deus, você precisa estar aqui e receber dessa unção. Você precisa estar na casa do Pai. Por mais que você tenha a tua vida de intimidade, isso é muito importante, isso é essencial. Por mais que você tenha a tua comunhão todos os dias com Deus, vai ser aqui que o Senhor vai ativar coisas extraordinárias e grandiosas sobre a tua vida. E infelizmente, irmãos, nós vemos hoje em dia muitos cristãos se perdendo nisso, esquecendo que é aqui que nós recebemos o carimbo, é aqui que nós recebemos a unção, é aqui que nós recebemos a comissão, para aí então ativar o nosso ministério. Infelizmente, muitos cristãos não esperam essa direção do Espírito Santo, não esperam esse mover do Espírito Santo e acabam se lançando talvez na rede social, se lançando talvez a fazer algo que o Senhor ainda não disse para fazer. E infelizmente eles acabam se perdendo no meio do processo, mas como são pessoas de influência, eles acabam arrastando pessoas consigo. E muitas das vezes pregando coisas que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então, se você quer ser um líder que vai acertar e que vai fazer a vontade de Deus na sua plenitude, você precisa de unção. E essa unção você só encontra na casa do Pai, na comunhão dos santos. A palavra de Deus diz, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, porque é ali que o Senhor derrama, Ele fala de derramar a unção que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e escorre, e então nos alcança. Isso é muito importante, irmãos, nós precisamos entender isso. Você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui. Aqui é o nosso ninho, É aqui que nós somos formados, é aqui que você vai receber a instrução, é aqui que você vai receber o assessoramento, é aqui que você vai receber o acompanhamento. Amém? Diga assim: eu preciso de unção. Amém? Então glória a Deus, irmão. Me ajuda aí. E o segundo passo, o segundo atributo que todo líder cristão precisa é a capacitação. Então repita comigo: o primeiro atributo, unção. Segundo, capacitação. Lá em 1 Samuel também, no capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem, e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele. Saul o amou muito, e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.
Segundo atributo, capacitação. Se você quer ser um líder que vai ter sucesso naquilo que o Senhor te colocar para fazer, você precisa se capacitar. Como assim? Aqui nós vemos na vida de Davi, quando houve a necessidade e houve-se uma procura por alguém capacitado, Davi estava capacitado. Ele sabia tocar, ele sabia falar, ele sabia se portar na presença de pessoas importantes, sabia como se apresentar. E o mais importante, o Espírito Santo estava com ele. O primeiro atributo, a unção ainda era forte e reluzente na vida de Davi. Mas, irmãos, ele estava capacitado a fazer aquilo que o rei precisava. Porque o rei precisava de um músico, né, que tocasse bem. Olha que coisa interessante, Davi era um pastor de ovelhas. Mas ele estava apto a ser algo além do que simplesmente um pastor de ovelhas. Ele estava preparado. E quando houve a necessidade, ele foi chamado. Davi, muito provavelmente, ele passava horas e horas com a sua harpa, horas e horas ali cuidando das ovelhas, né? Enfrentando o urso, enfrentando o leão. Ele estava capacitado. Se você quer ser um líder que vai saber como influenciar e direcionar as pessoas na presença de Deus, você precisa se capacitar. Davi conhecia muito bem a sua harpa. Você conhece muito bem o seu instrumento, a sua espada, a sua palavra? Muito provavelmente Davi era muito habilidoso, então ele tocava sem olhar. Será que nós, se preciso for, a gente consegue mencionar versículos-chave da palavra de Deus sem ter que abrir a palavra de Deus? Será que, se preciso for, quando alguém está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, ou uma palavra de encorajamento, ou até mesmo uma palavra de confronto, será que eu vou saber me respaldar na palavra de Deus para então aconselhar essa pessoa? Será que eu sei? Será que eu estou preparado e capacitado para isso? Então é necessário, irmãos, que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós conheçamos os nossos instrumentos, aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição para que a gente possa usar e usar bem, saber o que está fazendo, saber o que está falando, para a gente não falar besteira, né? Não falar bobeira, como tem muita gente fazendo por aí, infelizmente, nas mídias, e nós estamos vendo hoje, infelizmente, é um movimento muito grande, irmãos. E se a gente não tiver capacitado e instruído, a gente acaba sendo levado por essa onda. Né? A palavra de Deus lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 80, diz: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para com a tua palavra, para que eu não seja confundido. Então, se o nosso coração, se a nossa vida não estiver alinhada com a palavra de Deus, irmãos, a gente é confundido assim, ó, facinho. Porque imagine, se o próprio Jesus foi tentado pela palavra, se Satanás, quando tentou Jesus, foi na palavra e falou: você não é o filho de Deus, fala que essa pedra se transforme em pão, porque está escrito. Se Satanás tentou o próprio Jesus com a própria palavra, imagine nós, né? Então, irmãos, nós precisamos nos capacitar. Precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as ferramentas que a palavra de Deus nos fornece. Amém? Repita comigo: unção, capacitação. Amém? E o terceiro atributo que nós aprendemos com Davi: prontidão. No capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 32, diz assim: disse Davi a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele. Tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Porém Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, e segurava pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Prontidão. Irmãos, Israel tinha um exército. Israel tinha inúmeros homens, treinados há anos, que manejavam bem a espada, manejavam bem a lança, sabiam o que estavam fazendo, eram homens de guerra experientes. Mas quando surgiu o problemão, ninguém estava disposto a encarar. E o que a gente aprende com isso? Infelizmente hoje, existem inúmeras pessoas se alistando para o exército só pelo que ele pode proporcionar e não pelo objetivo em si. Como assim? Eu fui militar por alguns anos e existe uma palavra, um jargão que a gente usa lá, chamado embuste. O que é o embuste? É você, por exemplo, você vestir a sua farda, você se equipar todo, mas sendo que a tua missão não condiz com aquele equipamento que você está usando. Pediram para você varrer o pátio, mas você vai, se equipa todo e coloca colete, capacete e não sei o quê. Isso é um embuste. Por quê? Você só quer mostrar, aparentar ser algo que não tem necessidade. E, infelizmente, ali muitos estavam pelo embuste, Porque ser um militar naquela época era uma condição de status, era uma condição de, sou um militar, cara, tô aqui, meu escudo está brilhando, Os solteiros lá impressionavam as gatinhas. Infelizmente hoje, no meio cristão, existem pessoas assim, que se iludem com as coisas que são superficiais, quando o objetivo não estão preocupadas em alcançar. Elas querem talvez o microfone, o pedestal, ou um instrumento, ou uma câmera, seguidores, mas esquecem que o objetivo é derrubar o gigante e que o reino expanda, o reino cresça. Mas Davi não era um militar. Davi não treinou técnicas de combate. Davi não possuía uma espada cromada, um escudo reluzente ou uma armadura legal. Mas o seu coração estava disposto a se entregar, se preciso fosse, pela sua nação e pelo seu Deus. É esse coração que Deus procura. Um coração disposto, um coração pronto. A se precisar morrer na mão do gigante, tudo bem. Mas Davi não estava rasgando nada. Quem é esse incircunciso para falar do nosso Deus? Para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Um bom líder, ele não escolhe onde atuar. Ele não escolhe que guerra ele quer lutar, ou que missão ele quer cumprir. Mas o bom líder, ele mata no peito o que der e o que vier. O bom líder, ele está pronto e preparado para o que for. Quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo,
Um dia ele estava falando para os cultos, né, para as pessoas de alto escalão, governadores, para o Sinédrio, ou em Roma, para os imperadores. Mas no outro dia, ele estava na prisão, convertendo o carcereiro. Com as costas tudo flagelada, tudo arrebentado, com todos os motivos do mundo para murmurar e para questionar Deus. Ué, Deus, mas o Senhor não fez de mim um missionário? O que eu estou fazendo aqui? Mas não, ele e Silas escolheram que adorar a Deus. Cara, tá ruim, tá doendo as costas? Vamos adorar a Deus, vamos cantar um hino aqui, vamos levantar o nome do Senhor. O bom líder, ele não escolhe onde ele quer atuar. Ah, não, mas eu só vou, bispo, eu só aceito ser um líder se for para eu ter uma célula no Batel. Se for aqui pro Cachimbo, eu não quero não. Ah, não, eu só aceito pastorear se for para ter pelo menos 150 membros no começo, um som de alta estrutura, um barracão. O bom líder, ele pega o que Deus manda e faz daquilo o seu melhor. Davi, ele só tinha brigado com um urso e leão, mas era o que ele tinha, ele colocou na mão de Deus e vamos embora. Unção, capacitação, prontidão. E o quarto atributo de um bom líder, um líder segundo o coração de Deus, ele inspira as pessoas a adorarem a Deus. O bom líder, ele entende que a sua missão, o seu objetivo é maior do que ele mesmo. E a quem ele serve ainda é muito maior ainda. E ele sempre vai aproximar as pessoas de Deus. Agora no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 13, diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, enfim, aqui é a sequência da história, mas só para resumir. Quando Davi se torna rei de todo Israel, uma das primeiras coisas que ele faz, a arca da aliança, né, a arca da presença de Deus havia sido roubada, estava em terreno inimigo. E a primeira coisa que Davi faz, cara, nós precisamos trazer a presença de Deus de volta. Nós precisamos da presença de Deus de volta. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos que Deus habite no nosso meio de novo. Ele não pensou, cara, agora que eu sou rei de todo Israel, eu vou aumentar o meu castelo, eu vou aumentar a minha guarda real. Deixa eu ver o que mais. Vou construir umas creches aí para a criançada. Eu vou... Não, Davi não pensou nessas coisas que o homem consegue se organizar e executar. A primeira coisa que ele pensou foi: nós precisamos trazer a presença de Deus de volta para o nosso meio. Um líder segundo o coração de Deus, antes de qualquer projeto, antes de qualquer ambição, ele vai desejar a presença de Deus e ele vai
fazer com que as pessoas que estão abaixo dele, os seus liderados, busquem também a presença de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca, a presença de Deus, com júbilo e ao som de trombetas. Davi não foi sozinho, ele levou a nação, ele arrastou aquele povo. Nós precisamos voltar à essência da adoração, nós precisamos voltar a ter Deus habitando no nosso meio de novo. Sabe, quando alguém vier falar de problema para você, ou de alguma dificuldade, ou qualquer outra situação, como um líder segundo o coração de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é: vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. A resposta de sabedoria vem dEle. A solução vem dEle, o milagre vem dEle, a saúde, a saída, a restauração, tudo vem dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Infelizmente as pessoas querem uma resposta na hora, elas querem às vezes ouvir aquilo que agrade o coração delas, e às vezes não vai ser assim. Mas busque a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo. Não vai ser nós, com todos os nossos argumentos, não, é a presença de Deus. Davi estava assumindo uma nação, e como um novo governante, existem muitas coisas para se ajustar. A gente vai viver agora novamente o período de eleição, e a gente sabe como é, né? Entra um, sai o outro, daí um tem um jeito de trabalhar e faz um monte de coisa, e deixa um monte de coisa para fazer, aí vem o outro que quer arrumar, e às vezes acaba piorando, mas enfim. Davi não se preocupou com isso. Claro que isso era muito importante. Davi se preocupou, cara, precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Amém? Unção. Repita comigo: unção, capacitação, prontidão e buscar a Deus. Amém? Se coloque em pé. Vamos buscar a Deus? Vamos buscar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos clamar pela presença de Deus. Ah, se nós desejássemos a Deus o quanto Ele nos deseja, irmãos. Ah, se nós queimássemos por Deus o quanto o coração dEle queima por nós. Espírito Santo, nós queremos te buscar, queremos a tua presença, Pai. Nós clamamos: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Comece a buscar a presença dEle, comece a buscar a presença dEle. Comece a dizer: Espírito Santo, sem a tua presença, Deus, tudo que eu faço não vale a pena. Sem a tua presença, Deus, é tudo em vão. Mas nós queremos a tua presença. Se você quiser vir aqui na frente, depois nós vamos fazer um momento de oração, intercessão.